muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente, né? Um bate-papo, sempre visando a palavra de Deus, né? E hoje eu tenho meu convidado aqui, o irmão Wilson Rogério, que está aí do outro lado. E desde já eu peço para, né, os irmãos, os amigos, enfim, compartilhar aqui no meu canal, né? Deixar o seu joinha, né? Se também quiser se inscrever, esteja à vontade. Boa tarde, irmão Wilson. Tudo bem com o irmão? Boa tarde, irmão Elson. Graças a Deus, tudo bem. Demorou, mas deu certo, irmão Elson. Deus abençoe. É bom estar aqui para conversar com o senhor um pouco sobre William Branham e que os seguidores de William Branham acreditem, né? E agradeço a Ana mais uma vez por nos auxiliar nesse vídeo, nesse conteúdo. Obrigado, irmão Elson. Então, já de início, né? Já de início, eu tenho lá alguém que fez um comentário, né? Um comentário lá sobre um vídeo que eu gravei, e ele coloca uma escritura, e ele diz assim: então, Paulo também foi um falso profeta, porque a profecia de Paulo não se cumpriu, e ele deu, né, o versículo lá, quando Paulo diz assim: e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, juntamente a encontrar com o Senhor nos ares. Só que tem um porém, por que essa pessoa colocou esse pensamento lá, essa linha de raciocínio? Por nós estarmos batendo na tecla que as profecias de William Branham, elas não têm se cumprido. Porém, Paulo, quando disse isso aqui, ele não deu datas, né? Ele não deu datas. Então, essa profecia, nós ficamos sem... não podemos julgá-la, porque ela não tem datas. Mas quando a profecia é dada uma data, e um assim diz o Senhor, e ela não se cumpriu, não se cumpre ou não se cumpriu, eu, como leitor da Bíblia, estudante da Bíblia, eu sei que a Bíblia nos dá todo o direito e o respaldo de nós julgar as profecias. Então, nós estamos sempre batendo nessa tecla, porque as profecias de William Branham, elas não se cumpriram. Então, esse cidadão colocou lá esse parêntese, né? Tentando dizer, então, que a profecia de Paulo, ou Paulo também é um falso profeta. Então, eu quero passar agora, então, a palavra para o irmão Wilson Rogério. Palavra Ana, do irmão. Obrigado, irmão Elson. Você pode ler, Ana? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12. Aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Perfeito. É bem interessante que esse hater, que aqui não cabe nem falar o nome, ele comete pelo menos dois erros. Qual o primeiro erro? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, Paulo está tecendo alguns argumentos, e quando chega no versículo 17, Paulo acreditava que estaria vivo. Ponto 1. Paulo em nenhum momento usou assim diz o Senhor. Muito menos eu predigo. Segundo, Paulo acreditava que se incluía na vinda de Cristo. Era crença de Paulo. Repito, Paulo em nenhum momento usou assim diz o Senhor.
como William Branham usou. E 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12, Paulo também, mais uma vez, vem dando alguns conselhos. E Paulo diz assim diz eu, não o Senhor. Por quê? Aquilo era o pensamento de Paulo. Ainda que o pensamento de Paulo fosse inspirado, mas era o pensamento de Paulo. É bem interessante quando, na mensagem A Era de Laodiceia, parágrafo 14 e 15, William Branham diz que iria ocorrer o milênio até 1977 e mais. Ele predisse, e além da predição, ele usou a inspiração divina para predizer que em 1977 iria ocorrer o reino milenial. Bom, se é uma profecia, uma predição, que é as mesmas coisas, e os pessoal da mensagem e o hater diz que são coisas diferentes, mas o William Branham usou o termo inspiração divina. Bom, quem inspirou o William Marion Branham a falar isso? E se foi uma inspiração divina, ou foi Deus, ou foi o inimigo? Se foi Deus, se cumpriu, estamos no reino milenial ainda. Agora, se não estamos no reino milenial, foi uma inspiração diabólica, literalmente diabólica. Então, assim, os haters e os crentes da mensagem, eles muitas das vezes não são justos com os argumentos dele, pois assim, algumas vezes o William Branham usou também o assim diz o Senhor, usou predizer como profetizar, e querendo não predizer e profetizar é a mesma coisa. Mas ainda se predizer e profetizar não fossem a mesma coisa, mas ele diz que era inspiração divina que o reino milenial vinha até 1977. E se nós não estamos no reino milenial, logo a profecia, a predição ou a inspiração divina foi falsa. E quem inspirou a William Branham falar isso não foi Deus. E se não foi Deus, foi Lúcifer, o pai das trevas. Então, assim, acho que os crentes da mensagem têm que começar a pensar por lógica, não por raciocínio de um falso profeta. Eu digo falso profeta, pois as profecias nunca se cumpriram. Todas elas, uma a uma, não se cumpriram. E podemos demonstrar, como o irmão Elcio demonstra no canal dele, sempre que posta, porque não se cumpriu. Ou ele fala depois do fato. Quer dizer, o William Branham fala depois do fato. Era essa primeira minha colocação, irmão Elcio. Muito bem. Então, continuando o gancho aqui, na colocação do irmão Will, sobre a profecia de 1977. E lá diz bem assim, palavras de William Branham, veja só, eu, como estudante, leitor da Bíblia, sim, junto com a inspiração divina, eu predigo. Ele fala bem assim, junto com a inspiração divina, eu predigo que em 1977 dar-se-á o início do milênio e a volta do Senhor, que seria o arrebatamento. Então, juntando aqui, essa palavra, inspiração divina. Agora eu quero fazer uma conexão com uma escritura que o apóstolo Pedro diz sobre a palavra. Veja só, o apóstolo Pedro diz assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado. Olha aqui, ó a conexão. Inspiração. Os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, quando Pedro diz nenhuma, sabendo de primeira mão, veja só, sabendo primeiramente isso,
que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque elas são produzidas pela inspiração divina. Então, quando se coloca a inspiração divina, mesmo que o profeta não venha citar a palavra, assim diz o Senhor, porque faz-se uma conexão com Pedro. Então, inspiração divina, ou seja, ele está colocando Deus a endossar o seu raciocínio, a sua fala. Então, se nós crermos que nenhuma profecia da Escritura, quando foi profetizada, ela não caiu por terra por causa da inspiração divina, William Branham também se intitulou um profeta de Deus, só que a sua profecia caiu por terra. Não aconteceu. Ou se aconteceu, então, como disse o irmão Will, nós estamos no milênio. Mas essa questão, nem os adeptos da mensagem de William Branham acreditam que nós estamos no milênio. Eles não acreditam. Então, veja bem, junto com a inspiração divina, eu predigo. Isso é uma profecia. Isso é uma profecia. Embora ele não tenha dito assim, diz o Senhor. Mas isso, ele colocou Deus. Como Deus para carimbar embaixo, vamos dizer assim, né? Para carimbar embaixo. Só que não aconteceu. Bom, se não aconteceu, como, na verdade, na realidade, não aconteceu, então, como é que nós devemos olhar e julgar estas profecias, ou este profeta? Porque o povo da mensagem, quando eu estive na mensagem, sempre ouvia os ensinamentos assim, o mensageiro e a mensagem não são duas coisas, são uma só coisa, ou seja, são singular, o mensageiro e a mensagem. Então, quando julga-se a mensagem, automaticamente julga-se o mensageiro. Então, e a Bíblia nos dá total direito de julgar as profecias. Isso está lá no Antigo Testamento, está até uma lista, como a Bíblia está dizendo como é que você pode saber se o profeta é verdadeiro ou não. E no Novo Testamento é a mesma coisa. Quando Paulo diz assim, podereis profetizar uns depois dos outros, não é isso? E os outros julguem. Então, os outros quem? A igreja. Se a igreja é soberana, então a igreja pode julgar. E não só pode, como deve. É um direito dado por Deus para os seus filhos, para o seu povo. Para que Deus deu esse direito? Para que não haja esse tipo de confusão que está aí hoje. Entendeu? Porque se o povo, se os irmãos lá atrás tivessem, nas primeiras profecias, tivessem julgado segundo a palavra, isso não estava aqui hoje. Eu não sei dizer o porquê que eles não julgaram. Talvez julgaram, né? Alguém julgou. E provavelmente foi chutado para o escanteio, como hoje eles tentam nos chutar para o escanteio, só que hoje nós temos mais ferramentas, por assim dizer, né? Então, hoje é difícil. E, para mim, eu sou bem taxativo, irmão Will, irmã Ana, eu sou bem taxativo. Se não se cumpriu, não se cumpriu, entendeu? Se não se cumpriu, mas não se cumpriu uma só, não interessa. Não interessa se foi só uma que não se cumpriu, porque uma vez um cidadão me disse, irmão, você vai chamar o profeta, vai dizer que o profeta foi falso porque não se cumpriu uma só? Eu disse, exatamente. A Bíblia me dá o direito. Se não se cumpriu uma só,
eu não posso qualificar esse profeta como verdadeiro. Não tem como. Por quê? Porque são vidas, são sentimentos, são pessoas, e depois vem um monte de coisa, né? E depois vem trabalho, vem suor, vem tudo isso. Sem falar a parte psicológica do povo. A parte psicológica. Quem vai ressarcir isso? Entendeu? Quem vai ressarcir isso? Tá? E a outra questão de que Paulo disse, agora digo eu e não o Senhor, ali é duas coisas totalmente diferentes e totalmente clara e cristalina. Paulo deixa bem claro quando ele dá um conselho prático da parte dele, homem, entendeu? Agora digo eu, não o Senhor. Isso é claro. Então, se esse conselho prático de Paulo falhar, não tem problema. Quer dizer, vai dar problema, mas dá para acertar. Por quê? Porque foi um conselho prático. Agora, quando ele diz, agora não é eu, mas o Senhor, e isso falhar, eu não tenho como apostar nisso. Sinceramente, talvez eu seja o mais herege que alguém já encontrou, mas eu, sinceramente, não posso acreditar, não posso apoiar e não tem como. Não tem como. Então, passo novamente a palavra para o irmão Will. É bem interessante que Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, diz assim, ó, quando o profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, não nem acontecer, assim o Senhor não falou essa palavra. O profeta que falou isso com arrogância, não o temas. Ainda que o autor de Deuteronômio diz que é profeta, mas essa profecia foi falsa, falou com arrogância, nós não podemos temer. E muitos crentes da mensagem, ele associa as profecias, as pseudo-profecias de William Branham com curas. Né? O carro-chefe da mensagem é as profecias, as falsas profecias e as curas para vindicar. Então, primeiro, sabemos que 77 passou, 2024 chegou e não se cumpriu. Então, é a marca de um falso profeta. E não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Se alguém quer contrapor o nosso argumento, não é o nosso argumento que está contrapondo, é a Bíblia Sagrada. Bom, se eles creem na Bíblia, se bem que eles dizem que a mensagem de William Branham sem a Bíblia sem a mensagem de William Branham é um livro fechado, mas assim, característica de um movimento sectário. E é bem interessante que em Mateus capítulo 7, versículo 22, 23, está dando alguns detalhes de um falso profeta. Não é verdadeiro profeta, não. Ele diz que muitos me dirão, Senhor, expulsei demônio, curei, fiz prodígios, milagres, mas Cristo vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos lhe conheço. Tem um pastor aqui no Brasil muito conhecido que estava vendendo caroços de feijão a R$100. E supostamente, na igreja dele, milagres, prodígios. E esse mesmo pastor se denomina apóstolo. Alguns anos atrás também estava pedindo o dízimo do Pai, o dízimo do Filho e o dízimo do Espírito Santo, ou seja, o tridízimo. Mas você vai na igreja dele, está abarrotado de milagres. Então, o William Branham e os falsos profetas conectam as falsas profecias com as curas. Mas curas e profecias não querem dizer nada. Primeiro, sabemos que as profecias de William Branham falharam. E as curas, ainda que venha a ocorrer que muitas e muitos caem por terra, mas ainda que venha a ocorrer, não é sinal de
que Cristo está dando o seu aval. Ao contrário, Cristo vai dizer que Cristo, o Messias prometido, não conhece ele. Por que não conhece? Porque foi um falso profeta. Infelizmente, os irmãos da mensagem, voltam a dizer, não fazem suas reflexões. Vamos botar na balança. Se tudo que William Branham falou, suas visões, suas profecias se cumpriram, temos um ponto para William Branham. Mas sabemos que tudo que ele falou, tudo cai por terra. Segundo, ainda que existe um cura no ministério de William Branham, mas não é aval de dizer que William Branham é um profeta de Deus, pois até os pseudos profetas do Brasil fazem isso, e se olhar, fazem mais. Então, assim, acho que os irmãos da mensagem têm que começar a raciocinar, tirar os óculos da mensagem, os óculos de William Branham, e começar a enxergar o todo. Uma vez a Ana fez assim, só começamos a enxergar as coisas que estamos fora da ilha, mas mesmo assim ela fala. Então, assim, vamos analisar o que é a mensagem, mas a partir, não da minha ótica, eu não quero que ninguém examine a mensagem de William Branham, não com minha ótica, muito mesmo com a ótica de William Branham, mas veja como a mensagem tem que ser analisada e vista mesmo, e vamos encontrar roubos, enganos, traições, e por isso que a mensagem vive hoje esse clima, a suposta noiva vive esse clima. Isso é a cara da mensagem, é o perfil da mensagem, irmão Elcio. Muito bem. Eu sei, irmão Will, irmã Ana, que é difícil aceitar, é difícil concordar, porque eu tive 10 anos apoiando a mensagem, sendo um crente da mensagem. E 10 anos, para mim, já foi o suficiente para mim brigar pela mensagem. Está entendendo? Eu fui evangelista nas ruas, eu fui evangelista na programação de rádio, aqui na minha cidade. Então, eu me envolvi bastante, porque eu leio, eu tenho conhecimento, sim, da Bíblia, eu leio desde menino. Eu estou com 54 anos, em outubro eu completo 55 anos, eu não sou um menino, eu não sou uma criança. Eu tenho as minhas experiências, entendeu? Eu jamais chegaria aqui para pôr a minha cara a tapa, assim, só por achar bonito. Eu vou, para mim, ser ter o meu nome na internet. Não, não é isso. Não é isso. Isso, para mim, não tem valor nenhum. O meu objetivo é que, se apenas uma pessoa, uma alma, se apenas uma alma eu puder ajudar essa pessoa a abrir os olhos e ver que ela não necessita de ficar apostando nessas coisas, que ela não necessita, para mim, já eu já posso me contar um grande vencedor. Então, aí a mensagem vem, né? A mensagem vem como um profeta restaurador, restaurando todas as coisas. É uma das primeiras coisas que falaram para mim quando eu fui evangelizado. E eu já falei em outros vídeos que eu tinha no meu antigo canal. Para quem não sabe, eu vou aproveitar o gancho. O meu antigo canal foi derrubado. Eu tinha mais de 200 vídeos lá naquele canal, no YouTube. Foi derrubado. Por quê? Por causa das colocações, né, e da matéria que eu estava apresentando lá no meu canal. Meu canal foi derrubado. E agora eu estou com um novo canal aqui, né? É pequeno, começando agora, e eu nunca vou parar. Se derrubarem esse, eu vou abrir outro. Entendeu? Porque eu sinto na pele
né? Eu sei o que eu passei dentro dessa organização religiosa, de não ter liberdade. No tempo que eu pegava as férias, né? Eu trabalho até hoje em 2 empresas. Eu trabalho uma noite sim, a outra também. E sempre, minhas férias sempre caía no final de ano. E eu saía com a família para uma viagem. É direito nosso. Mas como tinha os trabalhos da igreja, muitas vezes eu saí já com a data contada, marcada para voltar. Para voltar. Não dava para visitar todos os parentes, os amigos, enfim, com a data contada para voltar. Para mim, isso, naquela época, tudo bem, porque quando você tem uma cegueira espiritual, você acha que aquilo é o gás da coca, entendeu? Aquilo é o máximo que você está fazendo. A Bíblia diz, se o boi soubesse a força que ele tem, nunca alguém conseguiria domá-lo. Entendeu? Então, a primeira coisa que a mensagem chega e ela tira o teu direito de raciocínio através dos seus líderes. Sim. Por exemplo, você não pode raciocinar. Você não pode falar. Você é muito bom se você acata tudo quietinho. Vai fazer isso? Vou. Faz aquilo? Vou. E eu estava mais ou menos assim, que nem um burro de carga. Que nem um burro de carga. Mas isso, para mim, não adiantou em nada. Porque quando comecei a ter um desentendimento com a diretoria da igreja, porque é assim, ó, quando é que começa o desentendimento? Quando você começa a fazer pergunta. Você começou a fazer pergunta, eles já ficam de olho em você, já te põem para o escanteio. E não vai longe. Não vai longe e aquilo estoura. Então, aí, eles tiram o direito de você raciocinar. Quando a Bíblia diz lá no livro de Jó, quando Jó trouxe as suas razões, né? E o próprio Deus, como está registrado lá, diz, Jó, vem, cinge-te como homem, tu pergunta e eu respondo. Deus disse, vem e arguí-me. Arguí-me é argumentar. Eles trazem as tuas razões, né? Vem, vamos sentar como homem, cara a cara. Eu tenho sempre um ditado, dizer assim, vamos sentar na mesa redonda. Vamos sentar na mesa redonda. Mas eles tiram o direito de você sentar e argumentar. É só a razão deles é que prevalece. Se você, logo eles dizem assim, o irmão fulano de tal está com um mau espírito. Um mau espírito passou e ungiu o irmão fulano de tal. E aí por diante. Mas todos nós temos o direito de argumentar, parar, refletir. Eu ouvi esses dias um cidadão falar na internet uma coisa muito importante. Ele disse assim, uma mente que não tem dúvida é igual um organismo sem defesa. Porque eles dizem, você não pode ter dúvida porque a dúvida é do maligno, a dúvida é do diabo. Mas quando você não tem dúvida, é sinal que você come tudo que te dão, você ouve tudo aquilo e põe em prática. Não, você tem que ter dúvida. Certo? Até tem placas, né? Sinalização nas BRs, quando diz assim, na dúvida, não ultrapasse. Eu creio que quem vive no trânsito já viu muito disso. Na dúvida, não ultrapasse. Entendeu? Por quê? Porque é segurança. Se você tem dúvida, não ultrapasse. Porque se ultrapassar na dúvida, você pode perder a tua vida. E assim é aqui também, na ala espiritual.
como que a pessoa não pode ter dúvida? Claro que pode. Porque se ela não tiver dúvida, vai sofrer um acidente espiritual. Irmão Will, novamente. Você falou agora há pouco sobre que os crentes da mensagem, a partir de William Branham, diz que ele veio restaurar aquilo que a igreja tinha perdido. Mas será que a igreja aposta todo meio da fé? O que a Bíblia nos diz? É um texto bem conhecido aqui, que os irmãos da mensagem citam, mas acho que ele nunca fez essa reflexão. Mateus capítulo 16, versículo 16, versículo 18, diz assim: também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu não quero entrar nem no argumento se quem é onde a igreja está alicerçada, mas o texto é sucinto, diz que as portas do inferno nunca iria prevalecer contra a igreja. O que Cristo está dizendo? Que a igreja era impossível apostatar-se da fé, pois se nunca ia prevalecer o inferno, logo a igreja nunca iria apostatar da fé. Eu digo a igreja como comunidade espalhada no mundo, não é um tempo físico. Então, assim, os crentes da mensagem, a partir de William Branham, diz que ele veio juntar os cabos soltos. Que cabos soltos? Que os crentes já apregoavam tudo que William Branham apregoa, certo ou errado, mas apregoava. Então, assim, os crentes da mensagem vivem em uma constante, eu posso dizer assim, infelizmente vou dizer, mas é um fake news. E outro texto que eu quero dar é 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Diz assim: mas o Espírito Santo, expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, eles foram cristãos, estavam no seio da congregação e renunciaram o Cristo, o verdadeiro Messias. Isso é apostatar da fé. Ao seguir a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. O versículo 2 diz assim: por causa da hipocrisia dos mentirosos. Irmãos, tudo que o William falou, tudo, veja, se é o homem de Windsor, o William disse que a primeira vez, disse que o homem morreu, a segunda vez o homem saiu com aquela doença que ele alegava estar, e ficou com aquela doença até o resto da vida. E ele vai dando detalhes sobre o Rio Ohio do batismo de 1933. Detalhe, tem o primeiro co-pastor de William Branham, chamado Graham Smelling, estava nesse batismo. Em 1975, 77, o pastor T. Hilmes, que eu entrevistei e conheço, falou com Graham Smelling e perguntou: irmão Graham, irmão Smelling, por que você deixou o companheirismo com o William Branham, pois você era o co-pastor de William Branham? E o Graham Smelling falou: irmão Tim, eu deixei de seguir o William Branham porque o William Branham mentiu. Ninguém escutou a voz, ninguém viu a luz. Estava meia dúzia de pessoas lá. E é interessante que o William Branham disse que saíram em manchetes de jornais. Não existe manchete de jornais falando sobre o batismo. Ninguém falou sobre nuvem, luz, voz, nada. Fecha-se aqui o parênteses, voltando para o meu argumento. Então, assim, não é eu que estou falando. Eu quero que você que está nos vendo, nos ouvindo, pegue todos os nossos argumentos, tudo que nós estamos passando, o irmão e eu, e ver se é verdade ou não. 1977, curas, visões, as 7 visões, todos os argumentos, se é verdade ou não. Agora, se você encontrar os argumentos, nossos argumentos, você vai achar que é verdadeiro. Agora, você terá 2 oportunidades: deixar de seguir o William Branham e seguir a verdade, ou ficar com o William Branham e abraçar a mentira, ou ter novidade de vida.
pois a mensagem não é um movimento cristão, é um movimento sectário. Eu gosto de dizer que todo movimento sectário tem coisas em comum. Primeiro, tem um profeta, tem assim diz o Senhor, e tem livros de pé de igualdade, pé de igualdade igual a Bíblia. Não sei foi agora. Exemplo, você vê Ellen Goodwhite, tem seus escritos, ela é a boca de Deus para nossa geração. Carlos Ted Russell, fundador do Testemunho de Jeová, mas também é um dos espíritos de profecias. A Igreja dos Santos dos Últimos Dias também tem o seu fundador, tem o seu profeta, e tem um livro que está de pé de igualdade com a Bíblia. E William Branham é as mesmas coisas, as mesmas características. Toda seita tem coisas em comum. O verdadeiro evangelho está baseado na Bíblia. O verdadeiro evangelho está baseado no assim do Senhor dentro da Bíblia. E o verdadeiro evangelho olha para o Cristo da cruz, não olha para um homem que morreu no dia 24 de dezembro de 1965. Não. Temos que decidir, temos que ser francos. Vamos amar a verdade ou ficar com a mentira? E assim, o que nós estamos fazendo aqui, estamos dizendo, sem rancor, sem ódio, sem nada, mas assim, porque nós amamos a verdade. Se um dia nós estamos presos, descobrimos a verdade, agora queremos levar a verdade para o público que está nos ouvindo e nos vendo. Bom, irmão Elcio. Muito bem. Ainda quero dar mais uma reforçada, né? No que se diz respeito, que William Branham veio para restaurar tudo que a igreja tinha perdido. Veja só, nós somos gentios, certo? Nunca houve uma promessa para a igreja gentia ou para os gentios, uma promessa de restauração, porque quando se fala em restauração, é muito fácil de ver que restaurar, veja só, é tomar algo que uma vez foi dado, né? E foi tomado, então necessita-se de uma restauração, ou algo que foi deteriorado e necessita de uma restauração. A igreja gentia necessita do quê? De que restauração? De que restauração? Voltando ali, novamente, a palavra que o irmão Will disse, citou lá Mateus, né? Que é uma confissão de Pedro sobre esta pedra, edificarei minha igreja, tal, é uma revelação. E, aliás, eles dizem assim, ó, o povo da mensagem diz que só se entende a mensagem por revelação. Mas espera aí, a revelação não traz confusão, certo? A revelação tem um nexo. A revelação tem um nexo, ela não traz confusão. Eu expliquei isso aqui em outro vídeo meu. Então, os gentios, veja só, os gentios tinham alguma coisa a ser restaurada e entregue para eles novamente? Não, não existe isso. Lá em Atos dos Apóstolos, quando eles se reuniram naquela reunião lá, diz assim que eles, orando e servindo ao Senhor, disse o Espírito Santo, disse assim, ó, não convém colocar cargas sobre os gentios. Carga que eles não possam carregar. Será que o Espírito Santo mudou a palavra dele? Que agora tem que ter Jesus mais William Branham, aí Jesus mais William Branham e mais o pastor que vai falar de William Branham, que vai ensinar. Não se pode colocar mais carga aos gentios. Somente 3 coisas essenciais está escrito lá, que é para os gentios se absterem da prostituição, da carne sufocada e dos ídolos. E daí diz bem assim, fazendo isso, bem vos vá. Porque a salvação é pela graça, é pela fé mediante Jesus Cristo. Não tem outra coisa. Ou então anularemos isso.
Aí eu sei que é difícil. Sei que é difícil para quem caminhou. Tem pessoas que estão 50 anos na mensagem. É difícil voltar atrás? Claro que é difícil. Já construiu um império? Já construiu tanta coisa? Agora é difícil voltar atrás. Mas de que adianta? Aí entra aquela questão. De que adianta ganhar o mundo? Veja só, ganhar o mundo e perder a sua alma? De que adianta? Então, o melhor é ser verdadeiro. E para fazer isso, tem que ser verdadeiro consigo mesmo. Consigo mesmo. Então, aí entra também, né? Temos a questão que os líderes da mensagem sempre usam Apocalipse 10 e 7, dizendo assim, essa é a nossa escritura. É a nossa escritura, Apocalipse 10 e 7. Mas Apocalipse 10 e 7 é uma predição. Está dizendo assim, ó, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, então cumprir-se-á todo o segredo de Deus que ele anunciou aos seus servos, os profetas. Ali não tem nenhum profeta em operação. É uma predição. É uma predição que irá se cumprir em Apocalipse 11 e 15. Lá está o sétimo anjo. Aí eu pergunto, tem 2 sétimos anjos? Agora, eu sei que os pastores não querem entrar nesse detalhe. Eles não querem entrar nisso. Porque, se olhar, tem 2 sétimos anjos. E muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Essa questão ali do homem que foi lá e desafiou William Branham, que William Branham falou que ele saiu com a tuberculose, enfim, tem uma série de coisas. Cada mensagem, cada vez que ele tocou nesse assunto, ele emendou um pouco. Então, é muita discrepância. E como é que nós podemos colocar a nossa fé sobre discrepância? Né? Outra coisa também é a questão dos anjos, lá no Monte Pôr do Sol. Que os anjos, a constelação de anjo, puxou ele para cima, entendeu? Aí um pouco ele diz assim, eram 7 anjos, ou eram 5, nem mais que 5, nem menos que 7. Para que isso? Isso é confusão. Isso é confusão. Ô irmão, permita, 2 minutinhos. É bem interessante que ele aplica 5 anjos primeiro, depois fala o argumento que o senhor falou, né? Mas interessante a caça foi até as 9 horas da manhã, de acordo com algumas mensagens entre elas, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da sua vontade. Parágrafo 62 a 66. A nuvem foi vista às 18 horas, Fred Steff passou, vou botar 30 minutos visível. A nuvem foi vista e o William Branham estava caçando no Monte Pôr do Sol. Ele traz uma mensagem, um absoluto, dia 4 de março, 63, às 19 horas. Posteriormente, ele vai para a caça. Mas a nuvem foi vista no dia 28. Como ele poderia estar debaixo da nuvem caçando os cavaleiros como Fred Saltman e James Norman? Seria impossível. Impossível. Aí muitas pessoas dizem o quê? Não, ele poderia ter se confundido. Irmãos, um acontecimento grande desse, para vindicar o seu ministério, e é bem interessante que ele prega os 7 selos, 17 a 24 de março, em nenhum momento ele fala sobre nuvens, mas as pessoas insistem em dizer que ele se confundiu. Vamos ser verdadeiros. Só isso. Perdão, irmão, de interromper. Não, tudo bem, isso é bom. Então, um pouco ele diz 5 anjos, depois ele diz 7 anjos, daqui um pouco ele diz nem mais que 5, nem menos que 7. Para que isso? Para que isso? Se a palavra de Deus ela é clara e cristalina. Uma questão também bastante importante, bem interessante, é que ele diz que a igreja sobe, agora eu não lembro, no capítulo 4 ou 3, os irmãos me ajudem aí, de Apocalipse.
Capítulo 4. Capítulo 4. Certo, obrigado. A igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse e volta no capítulo 19. E a mensagem do sétimo anjo está em Apocalipse 10 e 7. Então, para quem Lembrando pregou? Essa é uma pergunta. Para quem ele pregou? Pregou quando a noiva já está no arrebatamento? É complicado, né? Então, e os nossos irmãos, nossos amigos, eles querem colocar remendo novo em pano velho. Não dá certo. Não dá. Eles querem remendar, remendar, remendar. Eu acredito que eles tenham algum motivo. Eles têm algum motivo muito especial para eles para remendar isso. Né? Para continuar remendando isso aqui. E eu arrisco a dizer esse motivo, porque a mensagem de William Branham é a galinha dos ovos de ouro. É a galinha dos ovos de ouro. Os pastores enriqueceram com essa mensagem. Enriqueceram. E eles não querem perder isso. Eles não querem perder isso. Mas quando nós vemos o evangelho pregado, por exemplo, quando começa em Atos dos Apóstolos, os apóstolos eram todos pobres. Eles dividiam de igual modo. Hoje o pastor é rico. O pastor tem caminhonete, o pastor tem chácara, o pastor tem sítio, o pastor tem dinheiro, o pastor tem piscina, certo? Tem piscina e tem um monte de coisa. E como pode isso? Quando Jesus diz assim, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele fala bem assim, o bom pastor dá a vida. Sabe o que é dar a vida? É gastar a vida. É se desgastar em prol das ovelhas. Mas o que a gente vê hoje é as ovelhas se gastando em prol do pastor. É as ovelhas enriquecendo o pastor e o pastor abonado e as ovelhas pobres. Tá? É difícil. E isso vem da onde? Isso vem da mensagem. E eles não querem dar o braço a torcer, mas está aí a verdade, não adianta. Quanto mais aperta, mais salta pelo vão dos dedos. O irmão Elcio falou agora um pouco sobre Apocalipse capítulo 10, versículo 7. E é bem interessante que, primeiro, as 7 igrejas, de acordo com Apocalipse capítulo 1, versículo 4, estavam na Ásia. Se estava na Ásia, William Branham nasceu nos Estados Unidos, e o 7 mensageiro tem que estar na Ásia, não nos Estados Unidos. Ponto 2. Apocalipse capítulo 8, versículo 2. Os 7 anjos estar na presença de Deus. E Deus está nos céus. Então, primeiro, as 7 igrejas estão na Ásia. O Lembrando tem que ter nascido na Ásia, naquele contexto de 95 depois de Cristo. Segundo, os 7 anjos estão na presença de Deus, Deus está nos céus. O Lembrando tem que estar nos céus. Mas é interessante que um anjo após outro vem e toca a sua trombeta, um anjo após outro. Quando chega no Apocalipse capítulo 10, versículo 7, o 7º anjo que estava na presença de Deus para e não toca a sua trombeta. Por quê? No capítulo 11 vem as 2 testemunhas, vem e prega. Depois que prega, eles são mortos, ao terceiro dia ressuscitam e vão para o céu. E no capítulo 11, versículo 15, vem o anjo e toca a sua trombeta. E o texto é nítido, e eu vou ler o texto. Diz assim, Apocalipse capítulo 11, versículo 15. O 7º anjo tocou a sua trombeta. Bom, se o 7º anjo tocou a sua trombeta, existe 2 anjos, 7 anjos, quer dizer, perdão, só corrigir aqui. Existe um anjo... 2 sétimo anjos? 2 sétimo anjos, perfeito, agradeço. 2 sétimo anjos. Então, assim, vamos ser realistas, vamos ser verdadeiros, vamos ficar com a Bíblia. Se vocês creem na Bíblia, os crentes da mensagem creem na Bíblia, fiquem com a Bíblia. Não fiquem comigo, não, nem que o irmão Elson falou, não. Fiquem com a Bíblia. Agora,
Se vocês quiserem ficar com William Branham, vocês vão discordar da Bíblia. Vocês têm duas opções, eu sempre coloco isso. Existem duas opções: os livros sagrados ou as mentiras de William Branham. E para terminar aquele meu argumento, João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para eu conhecer a verdade, o versículo 36 diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você tem que ter o Filho para ter a verdade. Agora, se não tem a verdade, não vai ter o Filho. Vamos escolher. Vamos escolher. Irmão Elcio, fica à vontade. Então, eu quero deixar as minhas considerações finais, já aproveitando, né? Então, o nosso objetivo, o meu objetivo particular, não é tirar ninguém da mensagem. Não é tirar ninguém dos tabernáculos. É apenas esclarecer que se você, até agora, esteve enganado, e você fazer a tua busca, a tua pesquisa, daqui para frente, se você continuar, né, você escolhe, você é livre, pode continuar. Só tem uma. Você vai estar ainda apoiando, mas você vai estar conscientemente apoiando uma coisa que não existe. Bom, diz um velho ditado, que mais vale um gosto do que um tostão no bolso. Se o teu gosto é apoiar, você vai estar apoiando consciente que você vai estar apoiando uma falsa mensagem de um falso profeta. Se a Bíblia disse isso, que a mensagem é falsa, quando ela não se cumpre, não se cumpriu, então nós podemos dizer a mesma coisa. Então as pessoas vão estar cientes e elas que decidem. Você que decide. Não queremos tirar ninguém dos tabernáculos, ninguém do companheirismo, entendeu? Ninguém do companheirismo. Você pode ficar no tabernáculo, você pode apostar em William Branham. Tem outra questão que eu quero frisar bem rápido, que segundo as contas e as profecias de William Branham, já era para a noiva ter sido arrebatada. Entendeu? Já era para você ter sido arrebatado. Por isso que às vezes eu falo, sobe fulano, sobe ciclano. Por quê? Porque se a mensagem é poderosa, como eles pregam, poderosa, já deveria ter levado os seus apoiadores para a glória. Já era para vocês ter sido arrebatados. Isso não é uma... A gente não fala com um coração maldoso, mas é uma realidade. É uma realidade. E, então, deixo por aqui minhas considerações finais. Muito obrigado ao irmão Wilson, muito obrigado à irmã Ana. Que Deus abençoe. Amém. Vocês aí.